apresentar e compartilhar, acho que é Camila Fernandes, né? Camila, você consegue me ouvir? Se você puder compartilhar sua tela. Bom, a gente vai dar sequência à mesa, Tá dando né? para me ouvir? Com a apresentação Entre o Pavilhão e o Monobloco, leitura comparada de dois hospitais de São Luís, no Maranhão, do século XX. Essa pesquisa é o mestrado, né, de Camila Fernandes, que é arquiteta e urbanista, especialista em arquitetura hospitalar pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein e mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, na área de conservação e restauro. Ela realizou estágio de pesquisa na Universidade de Estúdia. Camila, fique à vontade, você tem 20 minutos. Ah, obrigada. Tá dando para me ouvir certinho? Consegue? Ah, posso começar? Aqui estamos ouvindo bem. Certo. Bom dia, boa tarde, né? Tá no intermédio. É, Antes, como a Laís falou, eu sou mestre, né, em arquitetura e urbanismo e defendi minha dissertação esse semestre passado, né, que passou. E o que eu vou trazer para vocês é essa leitura comparada, que foi um dos resultados da minha pesquisa, que eu consegui demonstrar, né, essa transição de tipologias entre o pavilhão e o monobloco, em hospitais locais aqui de São Luís, né, do século XX. Ela é baseada nessa dissertação que eu defendi, que se chama Entrelaces entre Saúde e Memória, a questão da atribuição de valores culturais aos hospitais modernos em São Luís, no Maranhão, em que eu acabo levando mais para uma discussão sobre a atribuição, a questão da atribuição de valores culturais a esses hospitais modernos, né? Para isso, eu consegui, na primeira etapa, né, vamos dizer, da pesquisa da minha dissertação, eu acabei realizando esse inventário resumido aqui nessa imagem de linha do tempo de todos os hospitais que foram sendo inaugurados em São Luís ao longo desse século. E eu acabei tendo que escolher alguns critérios para conseguir recortar e conseguir abordar durante, né, o tempo hábil da dissertação. Então, eu recortei principalmente por questão de vulnerabilidade, justamente por serem hospitais de uso contínuo, que estão sempre tendo que se adaptar, e tem essas pressões de adequação em relação tanto à legislação quanto a novas tecnologias, em relação a novos procedimentos e protocolos hospitalares, e até mesmo a mudanças de estilo de vida que a gente tem do século XX para o que a gente tem agora, né, com o uso muito mais intenso de carros e etc. Além dessa atualização normativa que a gente tem de normas como RDC, de preservação e etc. O recorte também acabou se tornando do território aqui de São Luís do Maranhão, que é a capital, o período da segunda metade do século XX, e eu escolhi como função os hospitais e escolas gerais e de referência. Tomando isso como recorte, eu acabei escolhendo duas opções para fazer essa leitura comparada, que foi o Hospital Presidente Dutra, que é inaugurado em 1961, e o Hospital Dr. Carlos Macieira, que é inaugurado em 1982. O Presidente Dutra, sempre teve uma função de hospital-escola, né, uma função educacional, e o Hospital Dr. Carlos Macieira, ele já vem ter essa função educacional agora depois de 2010, né? Os dois hospitais ele têm esses 20 anos de distância, então a gente consegue identificar, é possível fazer essa identificação de várias mudanças de tipologia e de tecnologias da própria arquitetura em relação à arquitetura hospitalar. Então, o hospital Presidente Dutra, ele configura como uma linguagem híbrida arquitetônica, ele tem elementos do Art Deco, do moderno corbusiano e da arquitetura local. Então, a gente consegue ver do Deco esse enfoque na entrada principal, com utilização de letreiro Deco, com esse foco também da vertical, em elementos verticais, mas ao mesmo tempo a gente já consegue identificar coisas modernas, como por exemplo do modernismo corbusiano, né, da linguagem corbusiana, que é essa janela em fita, o pilotis também para marcar a entrada e outras questões. No Hospital Carlos Macieira, a gente já tem, como ele é inaugurado em 82, é um hospital projetado por Acácio Gil Borsoi, que é um carioca radicado em Pernambuco,
e ele já traz esse brutalismo muito mais amadurecido. Então, é um moderno realmente tropical, característico do moderno pernambucano, né? Então, ele vai trazer soluções muito mais arrojadas e estratégias, inclusive, bioclimáticas mais bem elaboradas. Como metodologia da pesquisa de dissertação, ela é uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório e que eu fiz esse estudo comparativo de dois casos. Para isso, eu fiz primeiro uma pesquisa bibliográfica e documental, depois eu investiguei empiricamente o campo, os dois hospitais, no caso, e fiz essa análise comparativa e interpretativa. A abordagem teórica, que eu não vou trazer tanto aqui, é, porque eu acho que não faz o que eu quis trazer, era realmente mais os resultados arquitetônicos, mas a título, né, da dissertação, eu trouxe mais uma discussão sobre a questão do valor cultural, e que foi uma coisa que, primeiramente, eu quis trazer a questão da historicidade do valor cultural atribuído também à arquitetura moderna hospitalar. Então, como base, primeiro, no patrimônio cultural, eu trouxe o Aloy Riegel e Salvador Munhozinhas, que eles vão justamente construir essa ideia de que o valor cultural ele não está intrínseco no objeto, ele não é uma coisa que está ali e própria para os especialistas olharem e identificarem, mas sim é uma coisa que é atribuída. Então, o valor cultural ele não está no objeto, mas ele é atribuído ao objeto. Então, para a gente conseguir saber quais são os valores culturais atribuídos, a gente tem que olhar para as relações entre as pessoas e o espaço. Então, foi isso que eu fui traçando na dissertação. É, para a questão da sociologia cultural, que eu também senti necessidade de abordar, porque é muito mais desenvolvida essa questão axiológica, né, de valor, eu trouxe as teorias de Nathalie Henry e de Pierre Bourdieu, que vai falar dessa questão da distinção de como o capital cultural é construído, enfim. Mas, por fim, a principal base, principalmente para a análise que eu fiz, foi o Piano Bezerra de Menezes, que vai trazer na conferência magna dele essa superação de dicotomia entre material e imaterial, entre valor histórico e artístico. Ele consegue ver isso de uma forma muito mais holística, né? Nessa leitura comparada, primeiro eu escolhi a linha histórica documental, em que eu abordei documentos que eu consegui ter acesso em fontes primárias, como jornais, é, documentos institucionais, para conseguir traçar uma trajetória desses hospitais. Depois eu fiz a linha contextual urbana, em que, a partir daquela investigação empírica, eu desenvolvi mapas específicos para a gente conseguir analisar a implantação e o entorno e a relação do hospital com a cidade. Então, esse primeiro mapa aqui, ele é justamente um mapa de inserção no bairro, em que eu vou trazer os principais pontos, eu mostro onde está a linha de salvaguarda, que não passa no Hospital Presidente Dutra. Esse segundo mapa aqui é justamente um mapa inserindo o hospital dentro do seu entorno imediato, então eu consigo mostrar quais são os principais usos, os gabaritos que tem ao redor, os principais acessos, e um mapa também de hierarquia de vias, né? Como chega, como é que se circula e como é que funciona ali o acesso aos hospitais. Aqui também é o do outro hospital, né? Do Hospital Brutalista. E na linha contextual arquitetônica, eu realizei tanto uma análise dos elementos arquitetônicos que existem hoje, que existiam antes, e fiz também essa análise tanto da fachada principal, que é essa aqui, como ela está colocada agora, justamente para eu conseguir identificar se alguma coisa ainda existe do projeto original, então, assim, se alguma linguagem original e o que dessa linguagem original eu consigo ainda olhar por esses novos acréscimos. E aqui também eu consegui realizar essa planta de implantação, junto com o material que a EBSE conseguiu me enviar. E aí eu consegui também identificar como que é dividido o hospital e pelos setores que a própria EBSE separa, né? Então, para conseguir, inclusive, ter uma ideia melhor de como é o funcionamento e o fluxo dentro do hospital. E aí também, uma questão também do Carlos Macieira é que eu não consegui necessariamente as plantas específicas desse hospital, mas a partir da observação direta no local, de imagens de satélite, eu consegui formar esse mapa que é mais generalista, justamente porque eu não tenho tantos detalhes como eu tenho do outro hospital, né? As tipologias eu acho que é importante trazer, justamente porque esse hospital, o hospital que foi inaugurado em 1961, o Presidente Dutra, ele é um hospital que nasceu como hospital previdenciário. Então, ele é do IAPC, é um começo, né? A gente ainda não tinha SUS, então, um começo de um hospital
de um sistema que está partindo, né, começando a se tornar uma coisa mais pública, vamos dizer, e mais universal, que vai culminar no SUS, mas ainda está no começo desse processo. Ele tem essa linguagem de cor predominante, juntamente com esse moderno. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver que ele é pavilionar, ele tem esses pavilhões, com esse bloco na transversal, então ele acaba sendo essa transição, né? A gente consegue ver ainda princípios higienistas nesse hospital, transicionando para uma nova tipologia. Inclusive, a própria localização dele traz isso, porque ele não é localizado em locais afastados, onde normalmente esses hospitais pavilionares ficavam, justamente por disponibilidade de terreno, questões higienistas, etc. Mas como ele é um hospital do IAPC, ele foi locado no Centro Histórico de São Luís, onde era uma antiga penitenciária. Então, ele é um dos poucos hospitais, inclusive, que estão em um local adensado aqui na ilha. Ele tem esse hibridismo, mas ao mesmo tempo ele tem essa questão da modernização. A gente tem uso de cobogós, de novas estratégias bioclimáticas, enfim, outras questões. No Hospital Carlos Macieira, a gente vê que Bossói já consegue utilizar essa questão bioclimática com muito mais eficiência, com o uso dessa fachada frontal, e a posterior também é toda com essa parede de cobogós que consegue passar essa ventilação por dentro da edificação. Ele é um hospital que nasceu brutalista, ele foi gerado como um hospital brutalista, então a gente tem a estrutura como protagonista, então ela aparece, o acabamento é a própria estrutura, e ele tem ele já mostra essa tipologia muito mais madura de monobloco e platô. Essa transição de tipologias a gente pode ver que foi provocada muito pelo advento da modernização do século XX, que aconteceu em várias esferas, né? Mas principalmente a verticalização devido ao concreto armado, aos elevadores mecânicos, a uma intensa urbanização da época e intenso uso do solo urbano e tecnologias novas que foram surgindo naquele período, tanto na medicina quanto na arquitetura e engenharia civil. Então, o pavilionar, que necessitava de grandes terrenos, de circulações muito longas e tinha a infraestrutura dispersa, conseguiu passar para plantas mais livres, uma otimização de solo urbano por causa da verticalização, a gente não precisava de terrenos mais tão grandes, e essa racionalização de infraestruturas, como colunas de elevadores, colunas de instalações elétricas, colunas de instalações hidráulicas, enfim. E os fluxos e espaços, os fluxos são mais eficientes e os espaços são mais funcionais, no caso, né? O hospital começou a ser setorizado muito com o ideal do funcionalismo, do modernismo, né? As principais transformações que eu consegui identificar durante a pesquisa em relação à implantação e à ocupação do terreno, né? No Hospital Presidente Dutra, aqui a gente consegue ver uma transição do original até 2014, que o original a gente consegue ver que tem uma área livre muito grande, esses espaços entre pavilhões justamente para conseguir fazer a ventilação passar, e que ao longo dos anos ele foi, né, com a demanda, e como é um hospital que a gente chama de referência, que você não tem livre demanda, você não vai lá quando você tem uma emergência, você vai lá quando você é direcionado para lá. E é um dos principais hospitais daqui que realizam procedimentos de alta complexidade públicos, né? Então a gente consegue, esse hospital atende o estado inteiro. Acabou que a demanda é muito alta para ele, então o hospital foi crescendo e foi isso que foi acontecendo, foi adensando, né? Aqui em 2014 é justamente como se encontra até hoje, porque ele não tem mais lugar para ir, né? Ele não consegue adensar mais. Então, inclusive, os terrenos ao redor e os espaços, né? As casas, as lojas, são todos muito referentes ao próprio hospital. Então, a gente tem setores do hospital que já estão ocupando o entorno, né, do lote dele. Já o Hospital Dr. Carlos Macieira, ele foi implantado em uma área de São Luís que era de expansão urbana, então ele tinha uma área livre muito grande, então ele tinha essa questão do monumental moderno, né? E que com o tempo também ele tem essa reserva na lateral e tinha esse espaço de tratamento de água aos fundos. Com o tempo ele também foi sendo desmatado, foi sendo pavimentado, foram se criando muitos estacionamentos, principalmente por causa da demanda, né, de estacionamento, e esse hospital ele nasceu como hospital do IPEM também, previdenciário, mas hoje ele foi transformado em hospital do SUS. Então, os servidores públicos do estado do Maranhão precisavam de uma nova instalação e que foi construída aos fundos nessa parte roxinha aqui, que virou o Hospital do Servidor. Então, o terreno agora tem dois hospitais, né? Em relação ao aspecto estético, né, vamos dizer, de fachada do Hospital Presidente Dutra, eu consegui verificar que não, eles mantiveram uma linguagem
ao longo dos anos, né? Essas imagens aqui são ao longo desde 1961 até essa imagem fui eu que tirei, né? Até 2025. E a gente consegue ver que até o padrão de cores claras, pastéis, continuaram sendo utilizados. Eles não modificaram muita coisa da fachada, inclusive o letreiro também continuou sendo utilizado. Aqui na lateral é a antiga entrada do ambulatório, ela também foi mantida. E tem muitas coisas, principalmente a marquise, os cobogós, e a gente vê algumas diferenças aqui, que aqui os cobogós foram fechados para climatização, né? A gente só passa agora a iluminação, não passa mais ventilação. E nessa lateral esquerda dele foi construída toda uma cobertura metálica que não condiz com a linguagem do hospital, que provavelmente tem uma função muito mais pragmática mesmo, e foi uma decisão tomada por eles, que agora abriga esse lugar de marcação de consulta, né? Mas que não conversa em nada com a edificação pré-existente. A fachada principal também a gente vê essa diferença, que antes ele tinha o mesmo tobogó que estava naquela lateral do ambulatório, estava aqui nos muros, para a rua principal, e de gabarito, de altura mais baixa, né? Então a gente tinha essa permeabilidade, essa visão do hospital muito maior. E hoje em dia eles tiraram esses tobogós e aumentaram a altura do muro e colocaram esses elementos pré-moldados de concreto que remete um pouco ao tobogó, é diferente, mas eu acho que a principal perda aqui foi a questão da permeabilidade, né? A separação que agora acabou ficando um pouco maior do hospital com a rua do centro. Aqui no hospital Dr. Carlos Macieira, a gente consegue ver que ele era realmente em concreto, justamente porque era brutalista, e hoje em dia ele vive sendo pintado a cada gestão do estado. Então, assim, aqui ele estava pintado de efeito concreto, o que é, no mínimo, paradoxal, você pintar o concreto de efeito concreto. E essas partes brancas também não eram dessa cor. Aqui nessa imagem a gente consegue ver bem três pinturas diferentes do concreto e a destruição também da caixa d'água, que não existe mais. Outra parte também do hospital que vem sendo modificada sempre, e a gente vê que não existe muito critério do que preservar, o que não preservar, é justamente essa marquise de entrada principal do Macieira, que era de concreto também a princípio, foi pintada de vermelho, já teve essa cobertura de policarbonato azul curvado, e hoje em dia se encontra assim, pintada de branco, com essa cobertura de policarbonato compacto transparente, que, assim, na minha opinião, foi a que menos brigou, né, com o hospital em si. Das considerações finais que eu trago para esse trabalho específico, é que na condição, esses hospitais estão em maior vulnerabilidade justamente nessa função, nessa condição de testemunho e documento que esses hospitais são. Né? Eles são muito vulneráveis e não têm nenhum tipo de proteção. Eles são hospitais de referência de alta demanda, tanto do município de São Luís quanto do estado, então eles têm uso intenso e contínuo e vão continuar sendo modificados à revelia, né? Então, essa conciliação de preservação e adequação precisa dessa revisão de práticas e de valores culturais que são atribuídos a esses hospitais, justamente porque é urgente essa proteção. Ele está cada vez mais sendo modificado e uma hora ele vai subir e não vai mais existir o que preservar, né? Então, muitos atributos já foram perdidos. E é isso. Obrigada. Aqui as referências.